pessoal, aqui a sequência da nossa luminária, onde eu vou mostrar um método um pouco mais avançado de encaixe da lâmpada através de uma base destacável e da construção de hastes nos meridianos que vai receber justamente o encaixe da base. Tá? A gente já viu isso em sala, né? Viu o exemplo cortado. O que eu vou trazer para vocês aqui não é só não é a, assim, a modelagem dos encaixes em si. Na verdade, os encaixes eles estão contidos aqui dentro de clusters específicos, onde a gente vai ter o desenho da base, das pegas que vão ajudar a gente a segurar aquela base de encaixe e dos meridianos acrescidos dessas hastes aqui. Tá? Esses clusters eu vou fornecer para vocês, né? Assim como esse aqui, que vai fazer os rasgos nessa interação da base com as hastes, tá? O que vocês vão precisar fazer é organizar um pouco a definição para poder fornecer aqui a seleção dos meridianos a serem modificados, os pontos das hastes, enfim, uma série de definições geométricas que vão entrar como inputs nesses clusters. Não é nada muito difícil de fazer, mas tem que organizar bastante aqui a definição. Então vamos começar pelo começo, né? Novos inputs que vocês vão ter que construir aqui. O primeiro deles é o tamanho da haste, que se trata dessa medida aqui, tá? A espessura do, da haste está em torno de 1 centímetro, que eu estou usando aqui na minha definição, mas isso vai variar de projeto a projeto, tá? Vou ter aqui 1.2 na minha. Depois, assim, o número de lados da lâmpada, né, que é a base da lâmpada. Aqui tem 3, né, no exemplo que eu estou mostrando. Aqui nessa modelagem também tem 3, a gente poder botar 4, ele vai só aumentando o número de lados, de caixas, né? Então pode ter 5, pode ter 6, aí a gente vai, vocês aqui vão definir, tá? E também, claro, o número de subdivisões aqui. Eu estou chamando de subdivisão, assim, a cada quantos meridianos acontece esse meridiano especial que recebe a haste. Tá? Então aqui a gente tem, a cada 8 meridianos acontece um desses. Tá? Isso se repete 5 vezes, então o resultado aqui nessa conta é 8 vezes 5, 40. Esse é o número de meridianos. Tá? Então, além de construir esses dois inputs aqui com esses nomes, vocês vão ter que ligar lá no número de meridianos, que isso vai definir toda a definição. Tá? Beleza? Bom, então esses inputs aqui tem que estar prontos, disponíveis, e a gente vai usar esses dois primeiros, né? Lamp, número de lados e meridiano subdivisão, para poder fazer aqui a parte inicial, que é a seleção de quais os meridianos que vão ser transformados. Tá? Então eu diminuir aqui o número, tá? Só para ficar mais fácil para a gente botar 3 lados na lâmpada a cada 4 meridianos. Tá? Então, total de 12 lados, simplificando um pouco. Aqui dá para ver melhor, né? Deixa eu apagar isso aqui, ocultar. Deixa eu conseguir visualizar melhor. Opa. Apaguei um negócio que não devia vazar. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou pegar os meridianos. Meridianos já rasgados, com encaixe para os paralelos. Tá? E eu quero desses aqui, dos 12, eu quero selecionar 3. Tá? Então, vou levar aqui o componente com o número de meridianos. Ele vai entrar flat aqui, ele tá, né, uma lista com 12 elementos. Tá? E vou usar um componente série. Vou botar aqui o número de lados, o número meridiano é a contagem geral, é quantos que são os especiais que eu vou tirar. E o step é a cada quantos eles acontecem. Tá? Então,
a gente tem aqui é o 0, 4 e 8, opa, 0, 4 e 8, que corresponde justamente aos meridianos que são os especiais. É o primeiro, o quarto e o oitavo. Tá? Esses aqui, 1, 2 e 3, não vão entrar na modificação. Tá? Então, eu vou usar o componente list item. Tá? Vou jogar essa lista de meridianos aqui, ela tem que entrar flat. Tá? Aliás, gente, eu já vou deixar preparado aqui, ó, vou botar uma caixinha vazia de dado, vou botar data, vou jogar minha lista dentro, vou botar um flatten nela e vou jogar ela para dentro do list item, porque isso aqui vai virar um cluster. Tá? Eu vou repetir esse dado aqui fora. Tá? Então, dessa linha para cá vai estar dentro do cluster. Tá? Beleza? List item, vou botar essa listinha aqui. Ó, separou o 0, o 1, desculpa, o 0, o 4 e o 8. Tá? Vou repetir o data do lado de cá, vamos de flatten. Tá? Acabou o meu cluster. Essa posição aqui. Então, agora eu posso selecionar tudo. Seleciono tudo, cluster, pronto. Eu vou chamar ele de select. Tá? E vou usar ele, aqui já está pronta a minha definição, vou usar ele várias vezes. Primeiro para selecionar os meridianos especiais, tá? Então aqui eu vou estar chamando de meridiano cut, tá? Importante, porque são todos os cortados. Tá? E depois vou separar só os especiais, que eu vou chamar de meridianos lamp, são aqueles que vão receber hastes. Tá? É importante essa diferença. Cut são todos e o lamp são aqueles que vão receber as hastes. Depois eu vou pegar os vetores dos meridianos, que eu vou rememorando aqui, tá vindo lá desse grupo aqui de geração dos meridianos, onde eu tenho as linhas projetadas na superfície. Aqui eu tenho os vetores, também são 2 vetores. Vou selecionar os vetores correspondentes a cada um desses 3 aqui. Tá? E depois também vou pegar as linhas geradoras do meridiano. Chama de linha mestra, que são aquelas linhas externas, né, que são pertinentes à superfície da minha luminária, foram estudadas para dentro, para gerar a superfície do meridiano. Essas linhas externas aqui, eu também vou usar elas na modelagem. Tá? Então, eu já separei elas aqui. E esses caras aqui, ó, vão entrar como input em alguns dos clusters. Tá? Bom, além disso, eu vou pegar os planos que geraram os meus paralelos. Então, lá na modelagem dos paralelos, eu tenho aquela repetição de planos que sobem, que interseccionam com a superfície para gerar o paralelo. Eu quero esse primeiro aqui, ó, tá? O nosso encaixe vai ficar na parte inferior. Eu não tenho uma solução modelada para fazer uma pendente com essa técnica da lâmpada no encaixe removível. Tá? Eu poderia no futuro fazer ela pendurada aqui, tá? Mas agora a gente vai usar o de baixo. Então eu vou tirar daqui, vou levar lá para frente crio uma caixinha vazia aqui que é planos paralelos, tá? Vou selecionar o primeiro, tá? Ele tem um, tá? E esse é o paralelo, eu vou chamar de plano base da lâmpada, tá? Ele é o centro da base da lâmpada. É ali que eu vou enfiar a lâmpada, é ali que ele vai servir como referência para essa. Ele é o miolo dessa peça que está modelada aqui, ó.
tá? Esse plano de base. Tá? Então, plano base lâmpada, tá aqui, importante. Tá? Agora, eu vou gerar aqui um círculo, cujo centro é justamente esse plano, tá? E esse círculo tem como raio, a medida mínima, essa aqui, ó, é lamp bulbo, tá? Foi gerado na modelagem anterior, onde vocês modelaram a lâmpada, né? Então, a largura do bulbo, dividido por 2, né? Então, é o diâmetro da lâmpada dividido por 2, dá o raio. Tá? Então, isso aqui é o tamanho mínimo do círculo que vai definir a minha base, porque eu quero garantia de que a lâmpada vai poder entrar por dentro dele. Tá? Vamos botar aqui, ó. Essa medida define esse tamanho aqui. Então, a minha lâmpada consegue entrar dentro dessa peça aqui. Tá? Em perspectiva parece que não, mas ela consegue. Tá? Agora, para garantir um pouco mais, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente pegar a largura da lâmpada, eu vou acrescentar aqui, ó, uma beira. Se eu botar esse slider aqui em 0, ele vai ser exatamente o valor do tamanho do bulbo. Tá? Mas se eu botar aqui 1 centímetro a mais no meu raio, eu começo a abrir o tamanho, aumentar o tamanho da base, ficando maior do que a lâmpada, tá? E vai correndo aqui, ó. O resultado vai ser esse, vai correndo as hastes para fora. Essa minha base fica um pouco maior, então eu tenho esse slider aqui fora para poder definir. Bom, beleza. Então, ele entra aqui, gera esse círculo, tá? E lamp base círculo é outro input importante que vai entrar dentro de alguns dos clusters lá. Tá? Então, isso vai estar tudo na imagem que vocês vão poder conferir. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero definir os pontos de encaixe, que são esses pontos aqui, ó. Os pontos justamente que vão definir onde vai terminar, onde vai estar o pino, digamos assim, da minha haste e onde vai estar o orifício da minha base. Tá? Que vão fazer essa relação aqui. Tá? Então, eu vou começar pegando os meridianos linha mestra, ou seja, as linhas guias, né, os meridianos que estão selecionados. Tá? E vou usar esse componente aqui, ó, tá? Que chama PCX, que é Point Curve Intersection. Consigo definir, então, tá aqui. Desculpa, não é Plane Curve Intersection. Tá, aqui, ó, Curve Plane, tá? PCX. Tá? Então, eu vou pegar o plano de base da minha lâmpada, as curvas, que são essas linhas guias aqui, e aqui eu vou descobrir esses pontos extremos na altura do meu plano de base, pertinente à curva externa. Tá? Vou chamar de ponto lamp haste meridiano, é um nome comprido que eu dei, não precisa dar esse nome exatamente, tá? Mas só para vocês, assim, acho que é legal dar esse nome sim, porque vai estar pedindo esse nome lá no cluster que eu vou passar para vocês, tá? Então são esses pontinhos aqui que estão lá fora, tá? Nas linhas geradas. Bom, esse cara aqui já vai entrar num dos clusters, mas ele também vai gerar uma outra coisa aqui, tá? Que é um negócio importante. Para quem vai fazer, que é rotacionar a posição das aletas, dos meridianos. A gente vai ter essa opção, eu vou mostrar no final do vídeo. Tá? Então aqui eu vou usar eles aqui como início de uma linha SDL, é o ponto de start dessa linha SDL, sendo gerada aqui. O vetor dos meridianos, que veio daqui de cima, ó, é a direção da linha SDL, tá? E o length, a extensão da linha, eu botei um número grande, 45. É importante que ela, assim, atravesse, tá?
não pare antes. Tá? E aí eu vou usar um componente CCX, que é Curve Intersection. Tá? Deixa eu botar Curve aqui. Então, vamos botar CCX, Curve Intersection. Tá? Que ele vai fazer uma intersecção entre essas linhas SDL que eu gerei aqui e aquele círculo que é a base. Tá? E ele vai me gerar dois pontos de intersecção. De novo. Aqui as curvas estão interagindo. Então, dois pontos de intersecção para cada meridiano. Tá? E eu vou querer encontrar, eu vou precisar do primeiro. Eu quero entender isso aqui, ó. Eu quero achar exatamente essa relação. Eu quero achar esse ponto aqui. Tá? Então eu uso o seguinte método. Esse componente aqui ele chama closest points. Tá? Ele faz o seguinte, ele pega um ponto, tá? Referência. Tá? Então eu estou tirando aqui desse ponto lá, meridiano, que está entrando grafted aqui, ou seja, ele está entrando como uma lista de listas, tá? E eu vou jogar aqui outra lista de listas, cada uma delas com 2 pontos. São esses dois que estão entrando aqui. Tá? Eu quero saber qual deles é mais próximo desse aqui. Tá? E o resultado é esse ponto aqui. Então, closest points, CPS, vamos ver se dá. É o apelido, beleza? Tá? Então, lembra que eles têm que entrar grafted aqui e sai lá no final, eu dou um flat, que eu tenho uma lista de 3 pontinhos. Tá? Aqui são os pontos dos encaixes. Lembrando, né? Eu acabei de achar esses pontos aqui, ó. Exatamente onde o pino e o orifício aqui se encontram. Tá? Bom, esses pontos vão ser necessários em todos os 3 clusters. Tá? E basicamente é isso, gente. Assim, com essa geração que eu acabei de explicar aqui, né, vocês vão poder fornecer todas as informações necessárias para os clusters grandes. Lembrando, meridiano LAMP são só os especiais, meridiano cut são todos, lâmpada haste meridiano são os pontos externos lá na extremidade da superfície, lamp encaixe foi o que eu acabei de gerar, os vetores, né, que são aqueles 3 vetores selecionados, e depois aqui são os inputs que a gente traz lá de dentro, né? Largura dos meridianos, número de meridianos, haste, número de lados, espessura da chapa. Tá? Todos eles têm alguma questão, tá pedindo aqui no cluster. Né? Quem não sabe o que é socket, o bulbo da lâmpada, assiste o vídeo anterior. Tá? E beleza, vocês inserem aqui, né, e o resultado vai ser essas peças especiais que vão estar gerando os encaixes aqui. É uma coisa importante só não esquecer desse quarto componente, desse quarto cluster aqui, onde eu vou jogar a superfície, tá? Surf Lamp base, tá? A superfície de base da lâmpada. Né? Ela já tem aqui no meu cluster, ó, os furinhos específicos ali do nosso tamanho de socket, certo? Tá? Superfície da pega, tá? E esse cluster aqui vai fazer a interação entre elas. Tá? Vai posicionar no lugar certo, vai fazer o rasgo. Tá? E beleza, gente. Aí aqui para cima, vocês vão montar isso aqui. Acho que não preciso explicar mais como montar, mas vai estar na imagem, se vocês quiserem ver.
Vocês vão ver as espessuras, né? Aqui, essa parte aqui onde vocês vão botar as cores da modelagem, das espessuras, a gente vai poder visualizar legal o que está acontecendo. E na parte aqui de baixo é onde vocês vão ter como deitar eles no chão, sempre usando o mesmo método, tá? Você recebe, você pega a superfície. Um pequeno detalhe que eu não expliquei aqui, ó. No início de cada uma dessas modelagens aqui, que vocês já fizeram, tá? A gente pega o objeto que vai ser deitado no chão, por assim dizer, para cortar, tá? Eu ponho ele dentro de um componente dispatch, tá? E eu sigo a saída A para o orient, né, para fazer a distribuição deles no chão. Tá? A saída B está vazia. Tá? E eu tenho aqui esse boolean toggle que diz se é verdadeiro, ele usa a saída A. Se é falso, ele usa a saída B que está vazia. Então ele não leva esse objeto aqui adiante. Então, por que eu fiz isso aqui? Eu estou com essa modelagem aqui toda deitada no chão. Se eu usar esse boolean toggle aqui, ó, ele desliga todo mundo. Tá? Essa operação de deitar os caras no chão apaga. Então assim, é um botão que eu uso para apagar toda essa parte de modelagem. Percebam que esse boolean toggle aqui, ó, ele vai para um dispatch no início de cada uma dessas sequências aqui. Tá? Então é um controlezinho que eu tenho para apagar um pedaço da modelagem. Vamos deixar ligado aqui. Agora a gente vai mediando para corte, vocês já fizeram. O que tem de novidade aqui é a base da lâmpada para corte. Então a base da lâmpada, que é essa superfície aqui cortada, ela vai ser orientada em algum ponto que vocês vão determinar usando o ponto base da prancha, com o árvore para o lado, como sempre. Todas as outras distribuições aqui de figuras bidimensionais tem a mesma coisa. Põe o orient lá, a gente tem uma superfície, take down the wrap, usa todas as edges, né, que são as curvas, e põe o join, ver se a gente consegue os contornos, leva aqui para bake. Tá? Mesma coisa nessas peças, aqui tem que, na hora do orient, claro que a gente tem que gerar uma sériezinha, ela está um pouco apertada aqui, deixa eu distribuir, beleza? Tá? Então não tem muito mistério, tá? É uma coisa que vocês já fizeram, certo? Se tiverem dúvida, podem escrever, pedir ajuda, não tem nenhum mistério. E baixem, por favor, os clusters que eu vou ter salvo lá com versão 6 do Grasshopper para vocês inserirem nas definições de vocês, tá? Eles vão ter esses nomes aqui que estão na imagem. É isso. Desculpa. Esqueci de falar da parte da rotação. Olha aqui. Então vamos voltar lá para o início da modelagem. Então, aqui a gente tem aqueles dois círculos, tá, que estão, não sei se vocês lembram, né? Eles estão, primeiro está inserido aqui realmente dentro do buraco da superfície, o outro está externo, e esses dois círculos, eles é que geram aquelas linhas que vão ser projetadas na superfície. Aqui, certo? Bom, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente inseri no círculo externo, botei ele dentro de um componente rotate, fui lá no ângulo e botei degrees, é importante fazer isso, tá? E boto como centro de rotação o centroide que gerou o círculo. Tá? Então o círculo vai
rotacionar dentro do próprio centro, em torno do próprio centro, tá? Como uma roda de bicicleta. E o ângulo de rotação está aqui. Eu vou botar 15 para vocês verem o que acontece. Olha de cima. Tá? Vou botar 30. Ele está girando o círculo externo em relação ao interno, tá? Portanto, gerando uma angulação nas peças, nos meridianos. Tá? Tem que cuidar quando fizer esse tipo de operação, porque pode trombar uma peça com a outra lá em cima, então isso dá problema. Tá? Então, vou dar um ângulo menor aqui, vou botar 60, ver o que acontece. Tá batendo, tá quase sem bater. Vou botar 45. Tá? Então, alguns de vocês estavam querendo fazer isso, dar uma dinamizada na forma, que é interessante, né? E pela modelagem que a gente fez, que eu forneci para vocês, tá? Isso aqui que é o divertido, né? O encaixe está se dando sem muito drama aqui, né? Eu consigo manter a posição, o tamanho correto, né? Da haste que entra aqui dentro e da base da lâmpada, certo? Então, com essa nova versão aqui que eu estou fornecendo para vocês, se tornou possível, né, fazer essa brincadeira aqui de girar, certo? E a gente pode gerar algumas soluções interessantes aqui, e assim com mais movimento nas formas, certo? Bom, é isso, tá? Isso aqui é bem fácil de inserir na modelagem. Vale tanto para uma quanto para outra solução de encaixe da lâmpada na haste, na luminária, né? Tanto a mais simples quanto a mais avançada que eu acabei de mostrar nesse vídeo. Bom, era isso. Bom trabalho aí, gente.